Salve galerinha misteriosa do YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou Bruna Oliveira, sejam todos muito bem-vindos ao canal Mistérios do Tempo. Logo de cara já peço o like de vocês, a sua inscrição, se gostarem do vídeo, é claro, e que também, por favor, ajudem a compartilhar esse conteúdo, porque isso nos ajuda muito. Nós demoramos um pouquinho essa semana para colocar um novo vídeo, porque nós estávamos em processo de mudança residencial, mas agora com certeza já vamos conseguir cumprir aqui o nosso cronograma e aumentar cada vez mais os vídeos na semana para vocês. Querem saber quando sai vídeo novo? Muito simples, é só acessar nossa página no Facebook, está como Mistérios do Tempo Oficial, ou então pelo meu perfil de divulgação do canal, está como Bruna Oliveira. Por lá a gente sempre avisa quando sai vídeo novo. Bom, hoje nós vamos falar sobre acontecimentos misteriosos que ocorreram com o elenco do filme Poltergeist. Eu já tinha escutado alguma coisa a respeito, mas até então eu pensava que a única morte do elenco tinha sido da atriz Heather O'Rourke, que era a protagonista do filme. Mas além dela, outras pessoas morreram após as filmagens e coisas estranhas aconteceram nos bastidores da trilogia. Para muitas pessoas, esses acontecimentos são por causa de algo que foi feito pela produção do filme sem os atores saberem de nada. Algo que realmente aterrorizou muitas pessoas do elenco, tanto os atores quanto também as pessoas da produção que não sabiam. Então muitos acham que esse filme, por tudo que aconteceu durante as filmagens e também após as filmagens dessa trilogia, para eles tudo isso é por causa dessa maldição. Será que existe mesmo, pessoal? Ou será que isso é fruto da imaginação dessas pessoas? Vamos conferir então essa história na íntegra? Então vamos lá. Vlad, solta a vinheta. Poltergeist, o Fenômeno, é o primeiro filme de uma trilogia do gênero suspense e terror que foi lançado em 1982. Esse filme foi produzido e dirigido por Steven Spielberg, somente o primeiro, os outros dois não. Para quem não assistiu o filme ainda, é sobre uma menina, filha da família Freeling, que é levada para uma dimensão sobrenatural após a família se mudar para uma casa que foi construída sob um antigo cemitério. Porém, os maiores acontecimentos, os mistérios, realmente rondam justamente o elenco do primeiro filme. Um fato muito marcante foi a morte prematura e, segundo os médicos, inexplicável da atriz principal Heather O'Rourke, que interpretou Caroline Freeling. No filme, a sua personagem tinha comunicação direta com os espíritos. A Heather, ela já começou a apresentar alguns problemas de saúde no final das gravações do terceiro filme, Poltergeist 3, isso no início de 1987. Mas, na verdade, durante as gravações do filme, ela também já estava apresentando um visível, pelo menos para mim, um visível inchaço no rosto. Se vocês observarem as fotos dela, dá para ver que realmente ela está com o rosto bem inchado. E algumas pessoas da produção até comentaram que acharam realmente que ela poderia ter alguma coisa, mas até então eles não teriam sido avisados pela família, porque ela também estava se sentindo bem, aparentemente, nas gravações. Só que nesse ano de 1987, a Heather, ela acabou contraindo uma doença chamada giardíase. Isso ocorreu, segundo os médicos, por causa de uma contaminação que ela sofreu ao tomar a água do poço, um poço já desativado que estava nos fundos da casa da família. Ela teve algumas complicações ali gastrointestinais, foi levada então para o hospital, mas aparentemente era somente a giardíase. Algum tempo depois ela começou então a se sentir mal, ter algumas dores abdominais, então ela foi levada para um especialista e ele a diagnosticou erroneamente com doença de Crohn. Então a Heather, ela ficou mais de um ano aplicando injeções com medicamentos muito fortes, sem ter realmente a necessidade, porque ela não tinha doença de Crohn. A Heather então terminou as filmagens do filme Poltergeist 3 e na manhã do dia 1º de fevereiro de 1988, o filme ainda não havia sido lançado. Ele foi lançado
4 meses após o falecimento dela. Então, nesse dia primeiro, ela não acordou bem. Ela acordou com muita náusea, acabou vomitando bastante. A mãe dela, então, fez ali o acolhimento. Ela disse que estava bem, que queria ir para a escola. Ela era uma menina muito dedicada, muito estudiosa, queria realmente vencer na carreira de atriz. E pelo que todo mundo comenta, o Steven Spielberg também comentou, ela tinha um grande talento, e muito do sucesso de Poltergeist realmente se deve à figura, né, carismática da Heather. Então ela acabou se sentindo mal e ela foi tentar então tomar o café da manhã. Quando ela tentou tomar o café da manhã, ela não conseguiu, porque ela falou que estava com uma sensação que tinha algo preso na garganta e não conseguia engolir nada. Nisso, a mãe dela percebeu que ela já estava com os dedos das mãos muito azulados, o rosto estava muito inchado, as mãos e os pés também. Ela disse que iria levar ela para o pronto atendimento. O padrasto dela também fez força para levar ela de imediato. Ela disse que não queria, que estava bem, só que no momento que ela levantou então da cadeira, ela acabou desmaiando e foi levada às pressas para o Hospital Infantil de San Diego. Chegando no hospital infantil, o médico realmente confirmou que ela nunca teve doença de Crohn, que ela fez um tratamento desnecessário esse tempo todo. Na verdade, ela já tinha, parado aquele tratamento, porque um dos médicos já tinha descartado que ela tinha essa doença, mas esse médico que atendeu falou que realmente ela não precisava ter tomado nenhum daqueles medicamentos que ela tomou. Ele fez uma ultrassonografia nela e foi descoberto que ela tinha, na verdade, um bloqueio intestinal que nunca foi percebido por nenhum médico. Na verdade, até o médico mais antigo que havia diagnosticado a Heather, ele falou que achou muito estranho, porque ela nunca apresentou nenhum sintoma e nunca apareceu nos exames dela nenhum bloqueio intestinal, e isso também foi confirmado pelo médico que atendeu ela no dia que ela passou mal. A Heather, ela entrou na sala de cirurgia, mas ela não aguentou o procedimento. Ela já estava ali com uma infecção muito avançada e exatamente às 14 horas e 43 minutos ela acabou falecendo, vítima de uma parada cardíaca aos 12 anos de idade. A mãe dela falou que as últimas palavras que ela disse antes de entrar na sala de cirurgia era: "Mamãe, eu te amo". Muitos médicos acharam extremamente estranha a morte da Heather, porque ela nunca aparentou, ela nunca demonstrou ter, apesar das cólicas gastrointestinais que ela tinha, nunca apareceu em nenhum exame que ela realmente tinha esse bloqueio intestinal. O Dr. Daniel Hollander, que era o chefe de gastroenterologia da Universidade da Califórnia, achou realmente a morte dela distintamente incomum. Foram essas as palavras que ele usou, porque ele disse que realmente ela nunca apresentou nada, e algumas pessoas do filme já começaram a associar então a morte da Heather e também aos outros acontecimentos estranhos que eu já vou contar para vocês. Eles realmente consideram a trilogia do filme amaldiçoada, e acabou então encerrando realmente essa trilogia com o falecimento da Heather. Assim que ela morreu, todos os cartazes que eram utilizados à foto dela foram tirados de circulação. Ela não chegou a ver nem a estreia do filme, ela faleceu antes, junto com outros atores que também acabaram morrendo, já vou contar isso para vocês. Então, eles acabaram decidindo não explorar uma morte tão prematura. Ela foi sepultada no cemitério de Westwood Village Memorial. Depois dessa tragédia, gente, outras coisas também acabaram vindo à tona. Alguns depoimentos também foram dados de coisas estranhas, de atores que até então não acreditavam nessa história de maldição, mas que com a morte da Heather, eles começaram a ficar desconfiados que uma energia muito pesada envolvia essa trilogia. Um outro acontecimento bastante triste também ocorreu antes da morte da Heather. A atriz Dominique Dunne, de 23 anos, interpretou a irmã da Heather no primeiro filme. Ela foi assassinada pelo ex-namorado. A Dominique, ela namorava um rapaz chamado John Thomas Sweeney, que era extremamente ciumento, nunca gostou que ela tivesse contato com os colegas de elenco. Ela tinha também uma carreira bem promissora, mas ele acabou então agredindo ela no meio da rua. Parece que ele acabou batendo a cabeça dela no chão por causa de alguma coisa que ela tinha comentado de um outro colega de trabalho, e ela resolveu ali terminar então o relacionamento dela. Só que ele nunca aceitou, ele sempre acabou perseguindo, ele acabava perseguindo ela de alguma forma. Ela já estava com bastante medo, ela morava sozinha nessa época,
mas ela realmente estava decidida a não voltar mais para esse rapaz. Porém, no dia 30 de outubro de 1982, a Dominique estava ensaiando na casa dela com um colega de trabalho chamado David Packer. Ela estava ensaiando para a próxima série de TV que ela iria participar. O John apareceu na casa dela, já era tarde da noite, ela estava ensaiando com o David. A princípio ele não sabia que ela estava com ele ali dentro de casa, acredito até que ela tenha escondido esse rapaz, já sabendo o caráter violento que esse menino tinha. Então ele chamou ela para conversar fora, para que eles pudessem então fazer uma caminhada pelo jardim da casa dela. Ela acabou aceitando e o David ficou então dentro de casa. Só que o que aconteceu? Ali no meio do caminho, ele implorou para que ela voltasse para ele. Isso tudo foi o que ele confirmou depois na delegacia. Ele disse que ele pediu muito para que ela voltasse. Ela disse que realmente não tinha chance nenhuma deles ficarem juntos. Então, num ataque de fúria, ele acabou então sufocando ela, jogou ela no chão, apertou a garganta dela com muita força, até o momento então que ela desmaiou. O David acabou escutando um barulho muito alto ali na rua, mas ele ficou com medo de sair na rua sozinho, então ele ligou para um amigo que morava ali perto. Quando esse amigo chegou, eles saíram na rua e encontraram então o John sentado em cima do abdômen dessa menina, ainda apertando a garganta dela, mas pedindo para que eles chamassem a polícia porque ele queria se entregar. A Dominique acabou sendo socorrida, a ambulância chegou algum tempo depois e levou ela para o hospital. Ela já chegou inconsciente, ela ficou 5 dias em coma e acabou falecendo, infelizmente. O John foi condenado a 6 anos de prisão e acabou saindo após cumprir 3 anos e 7 meses. E isso, gente, abalou muito os fãs da Dominique. Eles fizeram vários protestos em frente à delegacia. Os pais dela também não aceitaram, porque realmente, matar uma pessoa, ser condenado somente a 6 anos e após 3 anos ele já ser liberado, é muito complicado para a família aceitar. Hoje, esse rapaz ele vive no anonimato, ele trocou o nome dele, mas parece que um tempo atrás ele foi reconhecido num restaurante e foi bastante agredido pelas pessoas que o reconheceram. Com esse fato da morte da Dominique, o clima ficou muito pesado nas gravações já do segundo filme, porque quando ela morreu, ela já tinha terminado a gravação do primeiro, ela iria participar do segundo. Ela foi substituída por uma outra atriz chamada Meg Tilly. Só que algumas pessoas da produção começaram a falar que isso era um mau sinal, que uma morte assim tão violenta no elenco não era bom agouro, até porque dentro das instalações onde estava sendo filmado o primeiro filme, coisas estranhas já começaram a acontecer. Muitas pessoas relataram que viam sombras, que as luzes, as lâmpadas estouravam sem nenhum motivo aparente, que eles sentiam quedas de temperatura, que eles escutavam barulhos muito estranhos de porta batendo, que a produção já estava bastante assustada. E com a morte, então, da Dominique, as coisas pioraram muito nos bastidores do segundo filme. Para piorar ainda mais a situação envolvendo essa suposta maldição, outras 2 mortes aconteceram no final do segundo filme. 2 atores acabaram falecendo logo após as filmagens de Poltergeist 2. Um desses atores se chamava Julian Beck. Ele interpretou o reverendo Kane. Ele foi diagnosticado com câncer de estômago alguns anos antes. Ele faleceu no dia 14 de setembro de 1985, logo após o término das filmagens. E uma curiosidade a respeito da morte do Julian é que ele já estava visivelmente abatido já no filme que ele participou. Mas muitas pessoas falam que achavam estranho porque ele estava muito contente, porque ele já tinha recebido o diagnóstico de cura dessa doença e já fazia cerca de 2 anos que ele não sentia nada e simplesmente, digamos assim, ele acabou tendo novamente esses sintomas de uma forma muito rápida e acabou falecendo. E isso tudo aguçou ainda mais aqueles comentários que já circulavam que continuar com esse filme não era uma boa opção. Um outro ator que faleceu também muito próximo do Julian se chamava Will Sampson. Will Sampson ele interpretou o Taylor, era um xamã indígena nos 2 primeiros filmes, ele participou do 1 e do 2. Logo depois do fim das filmagens do segundo filme, ele passou por uma cirurgia cardíaca e não sobreviveu, falecendo aos 54 anos de idade. Uma curiosidade sobre o Will é que ele realmente era um xamã indígena. Então ele interpretou algo que particularmente ele também exercia na vida real. Tanto é, pessoal, que no segundo filme
os acontecimentos ali estavam assim tão aguçados, já tinha ocorrido a morte da Dominique, o Julian já tinha falecido, essas coisas que aconteciam nos bastidores já estavam assustando muitas pessoas da produção. Até em alguns relatos falam que teve muitas pessoas ali que acabaram saindo desse trabalho, não quiseram mais frequentar os estúdios desse filme, porque disseram que realmente algo sobrenatural e muito ruim estava acontecendo ali, que coisas piores iriam acontecer. Então o Will, ele foi convidado para fazer uma espécie de exorcismo, e assim foi feito. Teve um determinado dia, assim que as filmagens terminaram, ele pediu para que ele ficasse sozinho. Ele praticamente virou a madrugada nesses estúdios. Exatamente o que ele fez ninguém sabe, porém no dia seguinte, quando as pessoas voltaram para gravar, sentiram que realmente o ambiente estava muito limpo, que eles se sentiram muito bem. Porém o Will já estava com uma aparência ali um pouco mais fechada, um pouco mais cansada. Então não se sabe exatamente o que ele presenciou nesse lugar, mas ele estava muito quieto após isso tudo. Uma outra morte também que ocorreu foi em 2004. Um dos diretores do filme Poltergeist 2, chamado Brian Gibson, ele faleceu de uma doença chamada sarcoma de Ewing. Esse sarcoma de Ewing, as pessoas acharam muito estranho realmente ele ter adquirido essa doença, tanto as pessoas que conviviam com ele, pessoas da família e até mesmo equipe médica, porque esse tipo de sarcoma é muito comum em crianças e não em adultos. E isso também foi mais um ponto ali que as pessoas ficaram com uma pulga misteriosa atrás da orelha. Outros acidentes também envolveram a quase morte de um ator que participou do primeiro filme, chamado Richard Lawson. Em 2009, ele escapou ileso de um acidente de avião, e também um outro fato muito sinistro foi o assassinato de Lou Perryman, que ocorreu no ano de 2009. O Lou, ele atuou no primeiro filme, ele fez um papel ali um pouco menor, mas ele foi assassinado, gente, por um ex-presidiário chamado Seth Christopher Tatum. Ele foi, na verdade, morto por um machado, então a morte dele foi extremamente violenta. Esse cara matou ele para roubar o carro. Foi encontrado esse carro algum tempo depois, e o próprio assassino do Lou acabou confessando que tinha feito isso para roubar o carro dessa vítima, e que acabou se excedendo e matou ele com um machado. Então foi uma morte muito violenta. Os policiais que fizeram ali o resgate do corpo saíram realmente muito abalados daquela cena do crime. Um acontecimento também muito assustador, que é descrito, na verdade, como um dos mais assustadores da trilogia de Poltergeist. Essa cena aconteceu no primeiro filme, foi interpretado ali pelo ator Oliver Robbins, que era irmão da Heather, ele era filho ali da família Freeling. O que aconteceu? Teve uma cena do filme que ele tinha que passar ali, maus bocados, junto com um palhaço, um boneco. Só que esse boneco, na verdade, ele era uma espécie de robô. Então teve uma cena do filme que ele acabou entrando em luta com esse palhaço, porque ele queria levar ele para baixo da cama, enfim, queria acabar, não sei se levando ele para uma outra dimensão, o que ele queria fazer, enfim, ele queria prejudicar esse personagem. Eles acabaram rolando ali no chão. Só que o que acontece? Essa cena, o Oliver, ele tinha que simular que ele estava sendo sufocado por esse palhaço. E justamente ele fez uma cena muito realista, porque teve algum problema no mecanismo desse palhaço que acabou sufocando ele de verdade. A equipe não percebeu isso logo de início, porque como ele era um bom ator, as pessoas achavam que realmente ele estava interpretando. Quando um dos câmeras percebeu realmente que ele já estava ficando muito vermelho e pediu então para que o diretor parasse a cena. Quando eles pararam a cena, a criança já estava praticamente sufocando de verdade. Ele deu uma crise de choro, não queria mais fazer aquele tipo de trabalho. Deu bastante trabalho para acalmar ele, é óbvio. As pessoas da família também ficaram bastante assustadas com o que aconteceu, porque aquele palhaço já tinha sido testado, nunca tinha dado problema, e eles não sabem realmente o que aconteceu. O que aconteceu, gente, foi praticamente uma fatalidade ali no momento da gravação, porque por muito pouco ele não acabou sufocando de verdade. Ele chegou a ser levado para o hospital, mas graças a Deus ali nada de mais grave aconteceu com ele. Mas muitas pessoas, até mesmo quem cuidava dessa parte mecânica desse boneco, achou muito estranho aquele tipo de comportamento, porque realmente ele estava sufocando ali o ator de verdade e ele não soltava.
né? Então muitas pessoas acharam que aquilo ali também teve algo a ver com o sobrenatural. Na trama de Poltergeist, a família Freleng se muda então para uma nova casa, que parece ser amaldiçoada. Estranhamente, pessoal, a casa que foi utilizada no primeiro filme, ela foi totalmente destruída num terremoto em 1994. Então foram alguns anos após as filmagens desse filme, mas até hoje as pessoas que trabalharam nesse elenco falam que isso é ainda uma espécie de respingo, né, do que ainda pode acontecer e que a maioria dos atores que participaram temem muito pelo que possa acontecer com eles. Uma outra atriz chamada Zelda Rubinstein, ela fez uma sessão de fotos para Poltergeist 3 e uma estranha fumaça acabou saindo nessa foto. Eu vou mostrar aqui para vocês. Vocês podem perceber que do lado dela realmente tem uma fumaça muito visível, até parece um gelo seco. A primeira vez que eu vi essa foto, na verdade eu arquivei primeiro essa foto para depois estudar realmente o que significava ela. E quando eu li, fiquei bem surpresa, porque essa atriz falou que quando ela tirou essa fotografia, não tinha nenhuma fumaça, não tinha gelo seco, não tinha nada ali, estava simplesmente ela. Assim que ela terminou a sessão de fotos, ela recebeu a notícia que a mãe dela havia falecido. Uma outra situação que agravou ainda mais os ânimos dos atores e também do elenco foi um fato que, assim como eu mencionei para vocês lá na nossa introdução aqui do vídeo, teve um fato que para muitos foi o que desencadeou todos esses acontecimentos estranhos e até mesmo essas mortes repentinas que ocorreram no elenco. O que foi feito nesse filme que desagradou tanto alguns atores a ponto de quase processar o Steven Spielberg, que era o primeiro diretor? Tanto que ele não participou do segundo e nem do terceiro. E parece que esse fato ajudou muito ele querer sair do filme também. Nessa época, pessoal, muitos outros filmes também foram acusados de ter a mesma prática, que pelo que eu entendi não era nada ilegal, mas também não era muito escancarado para não assustar as pessoas que iriam participar do filme. Isso foi feito no Poltergeist. O que acontece? Teve algumas cenas que foram utilizados esqueletos. Só que esses esqueletos, ao contrário do que muitas pessoas achavam, não eram de plástico, eram de verdade. Só que isso foi descoberto algum tempo depois e foi confirmado pelo diretor Steven Spielberg e também pelos homens ali que trabalhavam com ele, que eram mais próximos ali, roteiristas, diretores de maquiagem. Falaram que realmente isso foi ocultado dos atores, porque muitos provavelmente não iriam querer fazer a cena e um esqueleto real era muito mais barato do que um de plástico. A atriz JoBeth Williams, que interpretou a mãe da família Freleng, não foi informada que havia esqueletos reais usados na cena da piscina que ela teve que fazer durante 4 dias. Ela só descobriu quase no final do primeiro filme. A JoBeth, ela deu uma entrevista que foi ao ar no canal de entretenimento VH1 em dezembro de 2002. Ela disse a seguinte frase: "Eu teria que entrar nesse enorme tanque do que eu pensava ser lama com esses esqueletos, que a propósito eu achava que eram de plástico, mas depois descobri que eram esqueletos reais. Foi um verdadeiro pesadelo." JoBeth, ela também falou que havia guardado essa informação para ela, mas que após tantos acontecimentos ela começou a acreditar que isso talvez pudesse não ser imaginação. Ela disse que ela alugou um apartamento, ali um quarto de hotel, para ela poder gravar esse filme. Só que ela falou que sempre que ela chegava nesse quarto, que só tinha ela não dividia com mais ninguém, sempre que ela chegava, ela via que os quadros que estavam no apartamento dela estavam tortos na parede. Ela havia levado alguns quadros de uma coleção que ela tinha, eu acho que até na verdade ela também pintava alguns quadros, então ela gostava de ter bastante essas peças decorativas em casa. Só que ela disse que a primeira vez ela não achou estranho, a segunda também não, mas na terceira vez em diante ela começou a achar que alguma coisa estranha poderia estar acontecendo. Ela conversou com a camareira, conversou com a equipe do hotel, eles falaram que não tinham mexido em nada e que realmente era isso. Ela sentia um cheiro diferente dentro do apartamento dela, ela sentia uma presença e aquilo ali começou a deixar ela muito angustiada. Ela até pensou em trocar de quarto, mas como as filmagens já estavam para acabar, ela acabou permanecendo. E ela disse que foi assim até ela terminar as filmagens do filme. Todos os dias, quando ela chegava em casa, os quadros estavam
virados e alguns estavam caídos no chão. Muitas coisas começaram a acontecer nos sets de filmagem, também no Poltergeist 2, e objetos começaram a cair do nada, lâmpadas, escadas, e muitas dessas vezes que esses objetos caíam, quase acabavam machucando as pessoas da equipe. E ali novamente, então, teve uma leva de demissão, muitas pessoas acabaram saindo e disseram que ali não iriam mais pisar porque aquela trilogia realmente era amaldiçoada. Muitas pessoas batem nessa tecla que realmente esse filme tem uma energia muito pesada, muito por causa desses esqueletos que foram utilizados, que esses esqueletos eram de pessoas que não tinham boas índoles e que estavam ali em busca de uma certa vingança, ou seja, que os seus espíritos ainda atormentados estariam próximos daqueles esqueletos e que eles iriam perturbar todo o elenco do filme até acontecer então o extremo que foram as mortes. Então, assim, gente, muitas pessoas do próprio filme, até muitos atores que participaram, falaram que acreditam sim, que algo muito ruim, uma energia muito ruim acabou impregnando a vida de todo mundo. E aquelas pessoas que sobreviveram, a maioria não tiveram sucesso nas suas carreiras, ou seja, terminaram o filme, fizeram outros papéis, mas nada de muito destaque. Então eles falam que a morte da Heather, que era a personagem principal que fazia a Caroline, ela teria sido uma espécie de chave, uma espécie de, opa, agora fechou o ciclo, terminou o terceiro filme, a atriz principal morreu e vocês não devem continuar, então, o filme 4. Dizem que foi também um fracasso de bilheteria, que inexplicavelmente aconteceu porque era um filme muito pedido, mas acabou não tendo sucesso, e muitos falam também que as pessoas não queriam mais ir ao cinema para ver o Poltergeist, para que coisas então ruins não os acompanhasse até em casa. Então, assim, gente, muitas mortes aconteceram durante o filme e após as filmagens desse filme. Pode ter sido coincidência? Pode, mas para muitos não. Para muitos foi mexido com algo que não deveria ter sido tocado. E eu deixo aqui então essa pergunta para vocês. Poltergeist realmente foi um filme amaldiçoado ou isso tudo foram apenas coincidências? Quero que vocês deixem aqui para mim seu comentário. Peço novamente o like e inscrição de vocês se gostarem do vídeo, é claro. E por favor, gente, peço que compartilhem também esse vídeo se tiverem gostado, é claro. Tá bom? Um beijo grande e até a próxima história. Tchau, tchau.